Eleições 2022. Mais uma pesquisa de intenção de voto à corrida à presidência da República, praticamente números estáveis. Reportagem de Vitor Hugo Salina. De acordo com o levantamento IPEC, o ex-presidente Lula, do PT, se mantém na liderança do primeiro turno com 46% das intenções de voto contra 31% de Jair Bolsonaro, do PL. Ciro Gomes, do PDT, pontuou 7% e Simone Tebet, 4%. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, pontuaram 1% cada. Não pontuaram Vera Lúcia, do PSTU, Constituinte Emael, do Partido Democracia Cristã, Léo Péricles, do Unidade Popular, Padre Kelmon, do PTB e Sofia Manzano, do PCB. Brancos e nulos somam 6% e não sabem ou não responderam 4%. Na pesquisa espontânea, Lula lidera com 44% contra 30% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes marca 5% e Simone Tebet 2%. Felipe Dávila, Soraya Tronic, Constituinte e Emael não pontuaram. Sofia Manzano também não pontuou e Léo Péricles, Padre Kelmon e Vera Lúcia não foram citados. Brancos e nulos somam 7% e não sabem ou não responderam 12%. Em um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 53% das intenções de voto contra 36% do atual presidente. Brancos e nulos somam 8% e não sabem ou não responderam são 3%. Para a pesquisa, foram ouvidos 2.512 eleitores entre os dias 9 e 11 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A margem de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 013-90/2022. Para comentar as notícias do dia, falando, claro, sobre a pesquisa, os nossos comentaristas nesta terça-feira, conosco o Diogo Schelp e também o Roberto Mota. Começando por você, Schelp, são números praticamente estáveis e muito se avalia qual seria o efeito do 7 de setembro sobre esses números, não é? Bem-vindo. Pois é, bom dia, Tiago, Adriana, bom dia, Mota, e a todos que nos acompanham. Essa pesquisa, com certeza, não é boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro, já que havia uma expectativa por parte da sua campanha de que o 7 de setembro desse uma alavancada, um impulso aí nas intenções de voto, justamente que isso se refletisse nas pesquisas pós 7 de setembro, já que houve uma grande mobilização popular, uma grande manifestação de apoio ao presidente, principalmente em Brasília e no Rio de Janeiro, e isso com certeza poderia, ter gerado ali esse impulso para essa alavancagem de votos. O que acontece, e isso tem sido refletido também em outras pesquisas, é que o eleitorado já está muito seguro de em quem eles pretendem votar, Tanto Lula quanto Bolsonaro têm uma base fixa bastante fiel de eleitores, coisa ali de cerca de 80% para cada um deles. Os outros candidatos da chamada terceira via, como Ciro Gomes, Simone Tebet e assim por diante, têm um eleitorado menos fiel. Então, essas oscilações aí nas pesquisas, dentro dessa estabilidade que a gente vê, muitas vezes acontece por uma migração temporária, às vezes, de voto daqueles que não estão tão seguros em relação a votar em um dos candidatos da terceira via. Isso foi apontado também em outras pesquisas que mostram que, por exemplo, Ciro Gomes e Simone Tebet são a segunda opção de muitos eleitores, mas basicamente não há uma intenção muito grande de mudar de voto em relação àqueles que já pretendem votar em Lula e em Bolsonaro. Se a gente considerar Datafolha, semana passada, havia uma oscilação positiva do presidente dentro da margem de erro e agora uma oscilação positiva de Lula no IPEC dentro da margem de erro também. Ou seja, a gente pode considerar que é uma estabilidade e não é uma estabilidade positiva do ponto de vista da campanha de Bolsonaro. Mota, 31-46 para Lula, parece refletir a realidade do momento? Você concorda? Acho que os eleitores já estão bem decididos do seu voto ou ainda no primeiro turno, algum eleitor que ia na terceira via pode querer mudar e escolher algum dos candidatos da polarização direto? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Diogo. Bom dia, nossa audiência. Na minha opinião, o Brasil não precisa de pesquisas de intenção de voto. Aliás, ontem o Augusto Nunes, no programa dele, entrevistou
3 executivos de instituto de pesquisas, e no meio da entrevista fez uma pergunta muito interessante. O Augusto perguntou: para que serve uma pesquisa de intenção de voto? E um dos executivos presentes lá tem uma resposta muito sincera, muito honesta e muito interessante. Ele disse o seguinte: serve para quem paga a pesquisa ganhar espaço na mídia. Essa é a utilidade. Bom, para quem não sabe, essa pesquisa do IPEC foi paga por uma grande rede de mídia de oposição, a Rede Globo. Então, para mim, essa pesquisa tem tanto valor quanto tentar olhar o futuro, olhando as folhinhas que ficam no final de uma xícara de chá. Eu acho que essa pesquisa foi feita num país imaginário, num país onde Alckmin nunca disse que o PT queria voltar ao local do crime, num país onde Marina Silva, que agora apoia o PT, nunca foi atacada por uma campanha eleitoral do próprio PT. É um país onde existe uma imaginária segunda instância da ONU que inocenta as pessoas. Nesse país onde essa pesquisa foi feita, nunca existiu 7 de setembro.